Vamos falar agora sobre gestão humanizada. Esse é um tema muito importante, porque se a empresa, se ela quer se tornar competitiva, se ela quer atrair mais profissionais, se ela quer ter um diferencial das outras empresas, ela precisa ter uma gestão humanizada. Não existe empresa sem pessoas. E se não tiver uma gestão humanizada, se você ainda está na era industrial, se você está enxergando as pessoas como peças, como números, a tendência é que esses profissionais eles não vão dar o lucro que você precisa. Não é inteligente para a empresa olhar para o profissional sem uma gestão humanizada, sem entender as necessidades, as aspirações, sem tentar é, buscar um crescimento para esse profissional dentro da empresa. Né? Aquele profissional que é formado na sua cultura empresarial, ele tende a ficar mais nessa empresa, ele tende a amar essa empresa, a fazer o melhor que pode por essa empresa, porque ele teve um crescimento, a identidade pessoal dele, a identidade profissional está ligada a esta empresa. Tá? Então, fazer uma gestão humanizada é entender que você tem uma responsabilidade social também, não só de pagar o salário, mas existe uma responsabilidade social também com o lado mental. Quantos profissionais, quando são demitidos, entram em processo de depressão? Quantos profissionais que estão trabalhando nesse momento na sua empresa e estão doentes por conta de uma liderança tóxica, por conta de um assédio moral, por conta de uma falta de estrutura, de suporte, com muito mais pedido, muito mais cobrança do que apoio e suporte. Isso não é gestão humanizada. Você entender as necessidades do profissional que trabalha para você, você entender quando a pessoa está bem, quando ela não está bem, porque as pessoas não são máquinas. As pessoas elas passam por desafios externos que podem influenciar no interno da empresa. Na sua empresa você tem assistente social, você tem psicólogo, você tem líderes treinados para poder prestar atenção como é que está a questão da segurança das pessoas, como é que está o clima organizacional. Você tem uma forma de fazer com que a temperatura emocional dessa empresa, se estão satisfeitos, se não estão satisfeitos. Você tem como medir isso? Se você não tem como medir, você não faz uma gestão humanizada. Se você não está atento o que os profissionais da empresa estão sentindo, estão desejando, estão reclamando, você não faz uma gestão humanizada. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar falando das vantagens, dos benefícios para a empresa, tá? Esse material, você que faz parte do Clube da Empregabilidade, você vai receber, tá? Só precisa estar inscrito no Clube da Empregabilidade. Então vamos lá. Quais são os benefícios para as organizações? Primeiro, o aumento da produtividade, tá? Por quê? Porque colaboradores felizes e engajados, eles tendem a ser mais produtivos, estão mais motivados a alcançar as metas, né? A alcançar os objetivos. É normal. Então vale a pena para a empresa fazer uma gestão humanizada. Você vai ter muito mais lucro, vai ter mais inovação, porque o ambiente de trabalho que é acolhedor e inclusivo, ele fomenta a criatividade, a inovação, os colaboradores se sentem seguros para compartilhar ideias, para experimentar novas soluções, não tem aquele medo de errar, aquele receio, né? O colaborador que tem uma gestão humanizada, ele sabe que ele está ali para contribuir. E quem está ali na prática, no dia a dia, fazendo acontecer, tende a ter uma visão e um olhar muito mais perspicaz, muito mais interessante. Tá? Então, a inovação ela fica muito melhor numa gestão humanizada. Assim como a gestão humanizada também ajuda a reter talentos, reduzindo os custos associados à alta rotatividade e à contratação de novos funcionários, porque sai muito caro substituir um bom profissional. Você atrai um bom profissional, mas o que faz ele ficar é uma boa gestão. E uma gestão humanizada vai te economizar, vai economizar dinheiro para a empresa,
vai trazer mais resultados para a equipe, você não precisa ficar treinando toda hora um novo profissional. E para os colaboradores, vamos lá. Maior satisfação no trabalho. Por quê? Porque a pessoa se sente ouvida, respeitada, valorizada. A satisfação no trabalho aumenta, assim como a motivação para contribuir positivamente para a empresa. Porque o profissional, ele se sente acolhido, ele se sente visto, ele sabe que as pessoas sabem o nome dele e a importância do trabalho que ele faz. E isso não interessa qual é a função, porque todas as funções importam. O bem-estar e a saúde mental. Quando você faz uma gestão humanizada, você tem políticas focadas no bem-estar, que vai contribuir para a redução do estresse, que vai promover uma saúde mental, o que é essencial para manter a produtividade, a criatividade. A pessoa vai ficar atenta a essas nuances, a esses detalhes, tá? Vai ter ações visando o bem-estar, visando a saúde mental e não ignorando, tá? Com isso, um dos benefícios também é a ênfase no desenvolvimento pessoal e profissional, porque isso permite que os colaboradores evoluam dentro da organização, tá? Isso incentiva as pessoas a quererem permanecer na sua empresa, se eles percebem que tem uma gestão humanizada. Quais são os princípios da gestão humanizada? Se você tem dúvidas sobre isso, a primeira coisa é compreender e respeitar as emoções, as experiências, as perspectivas dos colaboradores, promover um ambiente de trabalho acolhedor, inclusivo, tá? Então, empatia e respeito mútuo, esse é o número um para você saber que existe uma gestão humanizada. Se não existe empatia com os profissionais, não existe gestão humanizada. Comunicação aberta e transparente, você encorajar diálogos honestos, construtivos, onde as pessoas se sintam confortáveis em expressar ideias, preocupações, sugestões. Você ter uma caixinha de sugestão, você ter reuniões de brainstorming, para entender o que está acontecendo, quais os desafios, quais as maiores dificuldades. Você reconhecer e celebrar contribuições individuais e em equipe. Se você sabe que alguém fez mais, essa pessoa merece ser reconhecida. A equipe que está ali vencendo, que está trabalhando junto, que está fazendo acontecer, ela merece ser reconhecida. Isso faz parte dos princípios da gestão humanizada. Oferecer oportunidades de crescimento contínuo, incluindo aí treinamentos, mentorias, plano de carreira, que ajude os colaboradores a alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Tentem entender qual é o sonho, o objetivo, a meta dos seus profissionais. Use isso a favor deles. Quando você está fazendo isso, você está fazendo a favor da empresa. A empresa ela precisa de uma série de profissionais e é muito mais barato você investir num profissional interno do que você contratar um profissional experiente de fora, que ainda não está alinhado com o fit cultural da empresa, tá? Então, ter um plano aí de desenvolvimento profissional e pessoal é inteligente e faz parte dos princípios da gestão humanizada. Assim como buscar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Quando você promove políticas que suportem aí esse equilíbrio, com horários flexíveis, com trabalho remoto, com incentivo à pausa e a férias, você está dentro do princípio de uma gestão humanizada. Quando você não está preocupado só com as leis, e sim com o bem-estar do profissional. Se você está sentindo ali que ele está precisando de ajuda, de apoio, não ignore isso, para que não aconteça o pior. Ter uma liderança participativa é um dos princípios básicos. Você envolver também os colaboradores nas decisões que vai afetar aí o trabalho, a organização. De que forma um líder, né, que tem uma liderança participativa, que entende a importância disso, ele vai envolver os seus liderados na cocriação e na solução dos problemas, nas soluções e nas inovações. Tá? Isso faz parte de uma liderança participativa. Não é só o líder que toma decisão sozinho, ele tem um time. Ele deixa de ter um grupo para ter um time. E esse time, ele coparticipa das soluções.
Suporte ao bem-estar, se você implementar programas que cuidem de saúde mental, física dos colaboradores, oferecendo recursos como aconselhamento, atividades de bem-estar, espaço de trabalhos confortáveis, né? Você se preocupar com a cadeira, com os equipamentos, com os EPIs, se preocupar de verdade com o bem-estar, não fazer só aquilo que é o mínimo, e sim fazer o máximo para entregar, mostrar o máximo possível de preocupação que você tem com aquele profissional, com aquele colaborador. Isso faz parte dos princípios da gestão humanizada. Comunicação empática é um outro ponto, porque assim, eu cheguei a falar dessa questão de comunicação na primeira aula da identidade pessoal e profissional, porque é muito importante, né? E aqui também entra nesse ponto, a importância de comunicar decisões difíceis, como demissões, né? E fazer isso de maneira empática, clara, respeitosa, oferecendo suporte contínuo, oferecendo uma carta de recomendação. Eu trabalhei muito com essa questão de gestão humanizada, né? E olha que eu trabalhava com muitos profissionais em obras, em projetos grandes, dentro de área de refinarias. E uma das coisas que eu fazia na minha gestão, pensando como uma gestão humanizada, sem nem pensar nesse nome, é porque eu sempre trabalhei, sempre busquei trabalhar com gestão humanizada, porque para mim, RH é recursos humanos. Eu estou lidando com pessoas. Pessoas têm. A gente tem que ter empatia. Primeiro, se você é de RH, você tem que gostar de pessoas. Se não, escolha outra coisa, outra área. Se você decidiu trabalhar com liderança, você tem que gostar de pessoas. Porque senão não faz sentido. Vire um especialista, vire um analista técnico. Mas se vai lidar com pessoas, tem que aprender a gostar. Tem que aprender a ter paciência e tem que desenvolver empatia e tem que se colocar no lugar do outro. Não é difícil, é só você pensar como eu gostaria de ser tratado nessa situação. Se você parar para perguntar isso antes de tomar uma decisão com outra pessoa, automaticamente você vai tratar essa pessoa melhor. Automaticamente você vai ser mais empático. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu demitia alguém, eu sempre fazia entrevista de desligamento. Isso faz parte da gestão humanizada. A pessoa ser ouvida. Eu já ouvi vários profissionais falar assim para mim, Jana, eu só não vou colocar essa empresa no. Daí o pessoal falava esse termo, aquele termo que vocês sabem qual é, né? Normalmente, o termo técnico é processar a empresa. Eu só não vou processar a empresa por conta do seu atendimento, por conta da forma como você está me tratando na saída. Porque eu geralmente fazia várias empresas, eu fazia a integração, então eu recebia e eu fazia o desligamento. Eram dois trabalhos que eu gostava muito de fazer, tá? Porque eu ajudava na cultura da empresa, a pessoa, a alinhar a pessoa com o fit cultural da empresa, e no final eu dava voz para ela para poder entender, para explicar o motivo que ela estava saindo. E tinha algo que eu entregava que encantava, e fica de dica para os profissionais de RH, de treinamento e desenvolvimento. É, eu tive a sorte de trabalhar em empresas que sempre se preocupou muito com o desenvolvimento dos profissionais. Então, a gente dava muito treinamento. Tanto é que eu me tornei coordenadora de treinamento e desenvolvimento por muitos anos. Tá? Primeiro, eu contratava. Depois eu formava a equipe de RH e depois eu saía e ia para a parte de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Ou gestão de RH. Então eu trabalhei muito tempo nessas três áreas, tá? Ou eu estava em uma, ou eu estava em outra, ou eu fazia as três. Começava por uma e ia crescendo de acordo com a necessidade do projeto. Pegava o projeto no início até o final, tá? E depois tinha a parte de desmobilização. O que é desmobilização? É mandar embora. Terminava, manda embora. Só que, como eu sempre tive essa visão de gestão, essa gestão humanizada, porque eu sempre quis tratar o outro do jeito que eu queria ser tratada,
uma das coisas que eu me preocupava, e isso, gente, tem muito a ver com pessoa, é da pessoa, porque a empresa é um CNPJ. Quem faz a empresa uma empresa humanizada são as pessoas. Se você é um profissional com princípio, com valores, que se coloca no lugar do outro, você vai desenvolver projetos, procedimentos, você vai implantar estratégias que vai tornar a sua empresa humanizada. Porque ela não nasce humanizada, só que ela é feita de pessoas. Tem pessoas que são humanizadas e tem pessoas que nem parecem gente. Então, presta bastante atenção no tipo de profissional que você está contratando e que está permitindo que lidere a sua empresa. Presta atenção, porque por conta de profissionais que não fazem uma gestão humanizada, você perde muitos profissionais e perde muito dinheiro e deixa de crescer e de ser diferente da maioria, tá? Então, uma coisa que a gente fazia era certificados dos cursos, dos principais cursos realizados que faziam e que fazem a diferença para os profissionais, e no final a gente dava, entregava como se fosse isso aqui, só que normalmente tinha umas 20 folhas, com dois certificados em cada folha, colocava dois em cada folha dessa aqui, e um resumo com os principais cursos que a pessoa fez, principais treinamentos, e dizendo lá, fulano de tal, trabalhou nesse projeto do período tal ao período tal, no cargo tal, e nesse período se desenvolveu realizando os seguintes treinamentos. Então ele já saía, isso já servia como uma espécie de carta de apresentação e de competência, porque a pessoa já ia para para outro projeto com aquele massinho era um massinho mesmo, um maço de certificados. Isso é um exemplo de cuidado de gestão humanizada, tá? Outra coisa que eu cheguei a fazer também é, se você sabe que vai desligar uma quantidade boa de profissionais ou uma equipe técnica que faz a diferença, que você não consegue usar em outro projeto da sua empresa, porque o ideal é que você tente usar em outro projeto, para você não perder talentos. Ah, não tem jeito, eu não consigo reter esses talentos em nenhuma das filiais, nenhuma das empresas. Então, tente oferecer para uma outra empresa. Isso também vai de profissional para profissional. Eu cansei de fazer isso, de ligar e falar, olha, daqui a um mês, a gente vai estar demitindo tantos operadores, tantos profissionais. Vocês estão precisando? Como é que está aí a parte de contratação? Então, a RH tem que conversar com outra RH. Isso é importante, isso faz parte da gestão humanizada. Com isso, você troca talentos no momento que você mais precisa, nos momentos que você mais precisa. Tá? Estou dando exemplos práticos e básicos de coisas que eu fazia. Tá? Assim como já aconteceu da pessoa fazer entrevista comigo, eu não consegui contratá-la, porque assim, às vezes a gente pegava excelentes candidatos, né? Tipo, eu tinha que mostrar três. Só que dos três eu cheguei a falar com seis, sete, às vezes 10, para chegar em três. E qualquer um dos três seria excelente. Então, dependendo da forma como a pessoa se posiciona na entrevista, por isso que toda entrevista que você faz, você tem que fazer o melhor que você pode, tá? Mesmo que você não seja a pessoa escolhida, naquele momento, eu cansei de oferecer candidatos que eu entrevistei e não foi possível contratar para outros RHs. Por isso que o network é tão importante também, tá? E por isso que é tão importante que você se preocupe em fazer o melhor que você pode e criar um relacionamento legal com o recrutador também, tá? Isso faz a diferença. Deixa eu seguir aqui, que eu já falei bastante coisa que não está no material, mas tem muita coisa que está no material que também é muito bom, tá? Comunicação empática, tudo que eu falei tem a ver com plano de transição, tá? Explique como, aqui, ó, eu estou explicando, né? Como que um plano de transição estruturado pode ajudar os profissionais a se realocarem no mercado de trabalho, incluindo orientação profissional, treinamento para recolocação e acesso às redes de contatos. Então, outra coisa que é importante quando você faz uma gestão humanizada, se você vai desligar,
e não tem condição de fazer o que eu falei que eu fiz, né, em algumas vezes, de recomendar para outras empresas, pelo menos tente treinar esses profissionais. Essa parte de certificado não é difícil, tá? Tem um custo? Tem, mas será que esse profissional que ficou aí 2, 3, 5, 10 anos não merece você gastar um pouquinho de tinta, um pouquinho de folha de sulfite, mas mostrar para ele que você está. Olha o tanto de coisa que ele aprendeu nessa empresa. Olha o quanto que essa empresa foi importante para esse profissional. Você ele não merece isso? Tá? E eu me coloco à disposição também de empresas, como já aconteceu várias vezes, da empresa fazer contato comigo para que os profissionais que ela está desligando receba acesso ao meu programa completo, Recolocação Profissional 2.0. A pessoa compra os acessos. Tá? Às vezes tem empresa que compra 10 acessos, 30 acessos, depende da quantidade de pessoas que estão saindo da empresa. E quando você faz uma despedida ali com a pessoa, né? Avisa que ela está saindo da empresa, que não vai ser possível, mas faz isso com respeito, com cuidado, e deixa claro que você está dando para ela o acesso a um programa de recolocação profissional para que ela saiba, entenda melhor o mercado, saiba se posicionar, saiba fazer um bom currículo, saiba usar o LinkedIn, saiba se vender na entrevista de emprego, cara, você está ajudando muito. Você está tendo uma gestão humanizada porque você está demonstrando um cuidado com o outro, respeito na despedida. E isso faz com que você economize muita grana em processo trabalhista, tá? Porque você está mostrando que a pessoa continua sendo uma pessoa importante para a empresa e você está fazendo essa saída de uma forma humanizada e não simplesmente demitindo ela. Tem gente que coloca a pessoa de férias, ela volta achando que vai trabalhar normal e depois descobre que não tem mais emprego. E já se endividou no cartão, já gastou horrores. E a pessoa não tem cuidado nenhum quando não demite pelo WhatsApp, quando não demite por e-mail. Isso não é gestão humanizada, tá? Vamos lá. O que que eu coloquei mais aqui no material para vocês? Aqui, ó, prevenindo situações extremas. Aqui, estratégia de gestão humanizada para momentos de crise. O que que é importante você fazer? Promova uma cultura organizacional onde falar sobre saúde mental não seja um tabu, incentivando os colaboradores a buscar ajuda quando necessário. Isso aqui até antes, tá? Por isso que é prevenindo situações extremas. Se na tua gestão ali falar sobre saúde mental é algo normal, porque, gente, ninguém está livre de ter problemas. E depois do Covid, a maioria das pessoas tem alguma sequela, tá? Seja porque perdeu alguém que ama e desenvolveu ali um luto longo, uma depressão, uma ansiedade, um medo de perder emprego, um medo de perder as pessoas, um medo de ficar doente. Todo mundo está em algum nível com algum problema de saúde mental. E o que a gente precisa fazer é prevenir, mitigar e não piorar. Então, você ter cuidado, inclusive você, profissional, indiferente do seu cargo, cuidado nas relações, cuidado nos excessos, na comunicação grossa, né? Na falta de cuidado com o outro. Muitas vezes você não tem noção do que está acontecendo na vida da pessoa. Muitas vezes aquele momento que ela está ali é o momento que ela está respirando e pensando que ela não pode perder esse emprego por conta dos desafios que ela tem em casa, das pessoas que estão doentes, do estudo que precisa pagar para os filhos, dos desafios que está vivendo no casamento, no relacionamento. Então, às vezes, a forma como a pessoa está agindo, fiquem atentos para perceber se a pessoa não está muito diferente, se ela não está muito bem, para conversar, procurar saber como está, para ser um apoio e não uma cruz, não um problema para o outro, né? A gente tem que servir, ser útil e não piorar a situação, porque nós temos a capacidade de ser um bom amigo ou de ser o pior inimigo. Escolha ser amigo. Não no sentido de, sabe, ser o melhor amigo, no sentido de levar a pessoa para casa, não estou falando disso não, mas no ambiente de trabalho, trate o outro como você gostaria de ser tratado, com respeito.
Se a pessoa está chegando agora na empresa, receba do jeito que você gostaria de ser recebido. Se a pessoa está saindo, tenha empatia também. Recomende essa pessoa no LinkedIn, se coloque à disposição para dar uma recomendação caso ela precise. Você não sabe o dia de amanhã, tá? A gente precisa se tornar pessoas mais humanas e menos robotizadas. Estamos numa época de inteligência artificial onde parece que a gente está ficando artificial também. As pessoas já não olham mais para as outras. É tudo no celular, é tudo no WhatsApp, no e-mail. E quando está ali, olho no olho, muitas vezes está olhando para os aparelhos, não está olhando e nem prestando atenção nas pessoas. Existe hoje uma carência muito grande de atenção, tá? O que mais? Vamos ver aqui o que eu preparei para você. Já está acabando, tá? Implementação de gestão humanizada, né? Para que as empresas adotem uma gestão humanizada é fundamental. Treinamento de líderes, né? Líderes e gestores devem ser treinados para reconhecer a importância do bem-estar dos colaboradores, aprendendo a aplicar práticas de liderança empática, de suporte, de não ser aquela pessoa que só cobra, cobra, cobra. Isso é o chefe, né? O verdadeiro líder, ele tem empatia, ele é o líder pelo exemplo, ele sabe dar suporte, ele vai atrás para o melhor para sua equipe, para o seu time, tá? Implementar canais de comunicação abertos para feedback contínuo, permitindo que os colaboradores expressem suas ideias, suas preocupações, que deem sugestões de maneira construtiva, tá? Ter uma política de suporte, que é desenvolver aí políticas que promovam o equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, além de programas de apoio à saúde mental. Ao adotar uma gestão humanizada, as empresas não apenas melhoram a experiência de trabalho dos seus colaboradores, mas elas também estabelecem a base para um sucesso sustentável, caracterizado aí por um forte comprometimento com o bem-estar, com o desenvolvimento contínuo. As pessoas, na verdade, são o coração da organização. E se a empresa não entender isso, se isso não ficar claro, se gestão humanizada não for algo que faça parte da estratégia principal da empresa, não tem sustentabilidade, não tem como crescer, tá? Então, eu espero que essa aula sirva para vocês refletirem do quão importante vocês são para as empresas, do quão importante vocês são para a saúde mental dos colegas de vocês, para que vocês tratem os outros como gostariam de ser tratados e para que vocês busquem empresas que invistam em saúde mental, em cuidados com o outro, em que cuidados com a liderança, tá bom? É isso que eu desejo para você, uma gestão humanizada e que nós nos tornemos pessoas mais humanizadas também. Um grande abraço e até o próximo Clube da Empregabilidade.